dentro de para dentro fora. pra fora. Uhum. Né? E aí, lá em Filipenses 2:5, diz assim: tenham entre vós o mesmo modo de pensar que Cristo tinha. De dentro para fora. Qual que era o modo de pensar que Cristo tinha? Como ele era, como ele agia, como ele reagia. Não, e assim, e aí como a gente está falando dessa forma, tem uma outra passagem também de Romanos, de Paulo, que a gente tinha um certo receio com essa palavra. Romanos 8:28. Uhum. Né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente tinha uma raiva desse texto. Desculpa, mas a gente tinha mas mesmo. A gente essa tinha. mesmo, né? A gente tinha porque assim, a gente passava por situação e ficava lendo um texto. Todo mundo chegava com esse texto pra gente. Agora, a gente no momento tinha. de luto, no momento de sofrimento, a gente não tem Todo mundo tem o costume de capacidade usar. de entender o que está escrito aí. Né? Agora, se nós realmente buscarmos aquilo que Paulo passou, olha só, quem escreveu o texto foi Paulo. O apóstolo Paulo, o que ele passou? Ele passou por muita coisa, ele foi apedrejado, ele foi espancado, aprisionado, sobreviveu a um naufrágio. Então, diante de tudo isso, todas as desgraças que podiam acontecer, aconteceram com ele. Ele realmente pode dizer isso. E a gente também pode dizer isso. Porque sempre tem algo muito pior que acontece com outras pessoas. E a gente, vendo essas outras experiências, a gente fala assim, Deus, nossa, que maravilha. Até que meu problema não é tão Até problema assim. eu fiquei até com vergonha agora. Não Fiquei vou até nem com mais vergonha ficar. do meu problema agora. Não vou nem mais orar por isso. Não é? A situação é assim, porque Deus coloca pessoas no nosso caminho, né, para poder mostrar que você não está sofrendo tanto. Tem outras pessoas sofrendo mais do que você. Então levanta. Levanta os olhos, para de olhar para o próprio umbigo. Transforma essa tristeza em alegria, transforma esse teu, acho que, cansaço em algo assim para você continuar caminhando. E para de pensar assim que o novo é complicado. Para de Não pensar tenha medo do que o novo. novo é algo, não, é perigoso, É desconhecido. então eu vou parar e vou esperar. Não, Não. porque o parar é que é o perigo. Se você está numa estrada e você parou e vai esperar terminar uma obra, pode ser que nunca termine. Ainda mais se falando de Brasil, né? A gente fala de Brasil, aí pode A obra esquecer. começa e... Né? Vai começar e vai levar anos. E aí você vai fazer o quê? Vai perder toda a sua vida esperando a coisa simplesmente passar? Né? A gente tem experiência que tudo isso vai passar. Claro. Essa pandemia vai passar. Mas a gente precisa Como é que a gente vai chegar lá no continuar final? caminhando. Né? Quando a gente chegar lá no novo, a gente vai ser as mesmas pessoas do Não. início de tudo? Esse aqui é o problema. Aquela pessoa que parou e ficou na estrada, ela não está preparada para o que tem lá na frente. Exatamente. Porque ela não passou por todo aquele caminho que Deus permitiu. O Senhor está permitindo que nós passemos por esses caminhos tortuosos, diferentes, de adversidades. Para quê? Para nos preparar para o que vem depois. Agora, aquele que simplesmente parou e está esperando, as experiências dele não valerão mais. Ele não vai estar preparado para isso. O que está te atrapalhando? Qual que é o real problema? É a falta de uma pessoa? É a falta do dinheiro? Na verdade, você precisa olhar para dentro de você e ser muito sincero. O que é que de verdade está me atrapalhando? São os meus excessos? São as minhas faltas? Nós precisamos aprender a levar a Deus em oração tudo. Não aquilo que você acha que Deus quer ouvir. Deus sabe tudo a respeito de você. O que tem de pior em você, o que tem de melhor em você, Deus conhece. Então você não vai frustrar as expectativas de Deus se você ousar contar para Ele o que se passa no seu coração. E aí quando você se livrar desse peso que está te atrapalhando, você vai ter a sua mente espaço para compreender aquilo que Ele deseja revelar para você. Hebreus 12 diz assim: portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha. O que está atrapalhando você nesse momento de crescer? O que está atrapalhando você de usufruir da sua vida presente hoje? O seu medo do amanhã? Seu medo do amanhã não pode ditar e nem roubar a sua paz hoje. Quem você perdeu ontem
O que você perdeu ontem não pode roubar a sua paz e ditar o seu futuro hoje. Aqui continua o texto assim: deixamos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós. A gente precisa fazer uma limpeza. A gente precisa fazer uma limpeza nos nossos pensamentos. A gente precisa fazer uma limpeza e pedir perdão pelos nossos pecados. Aquele pecadinho que você acalenta ele, que você alimenta ele, que você mantém ele, deixa isso de lado. Aquelas coisas que você anda vendo na internet que não devia estar vendo, você sabe que não deve ver aquilo, mas você vai lá e vê. Deixa de lado, isso está te atrapalhando. Porque isso gera peso no seu coração. Porque isso faz você se sentir mal, se sentir pequeno. Aí o texto continua assim, ó. Continuemos a correr sem desanimar a corrida deixada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Cristo Jesus. Então, para a gente poder correr, a gente não pode levar a mochila cheia de coisa pesada. Cheia de pedra, cheia de entulho. Para a gente poder correr, para a gente poder continuar vivo, para a gente conseguir viver e não sobreviver, a gente tem que parar com a mania de carregar entulho. Carregar entulho, tem que parar com isso. Tem que, na verdade, fazer uma seleção de tudo que você tem, né, para ver se aquilo ali é realmente essencial ou é algo supérfluo. Nesse momento, inclusive de pandemia, de crise, nós precisamos fazer avaliação em tudo. Né? Alimentação, tudo a gente precisa fazer uma avaliação. Será que isso aqui realmente é necessário? Ou se isso aqui é só os olhos, né, que estão fazendo eu carregar esse monte de coisa? Eu preciso, na verdade, mudar essa minha mentalidade. Então, tem um texto também em 1 Coríntios 10, capítulo 10, verso 31, diz assim, ó: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. O que você está fazendo? Está glorificando o nome de Deus? O que você está fazendo realmente está permitindo com que Deus fale assim, puxa vida, esse é meu filho. Está passando por tudo isso e esse é meu filho. Ou você está simplesmente assim, deixando Deus triste, fala assim, puxa vida, criei essa criatura e está aí, ó, não dando valor à vida, não está vivendo, está simplesmente sobrevivendo. Pior, está desejando morrer. Então é uma situação bem difícil. Então eu vou dizer algo para você. A gente já está quase concluindo o nosso papo jovem dessa noite, mas eu quero dizer o seguinte: os desvios são essenciais. Tá? Nunca considere um desvio como um fim da estrada. Ele não é o fim da estrada. Você simplesmente vai ter que... Ele é só um caminho novo que você vai precisar ter um pouco mais de atenção. Né? Você vai ter que talvez andar um pouco mais devagar do que você estava andando, né? Porque vai ter lá entulhos, não vai ter o asfalto limpinho, vai ter que andar com mais cuidado. Mas não é o fim da estrada, tá? Alguns desvios, né, são decisões nossas, que nós tivemos decisões no passado e aí tivemos que suportar agora os desvios, que foi o que a gente plantou no passado, estamos colhendo agora. Agora, outros desvios, como o que a gente está passando, não foi das suas ações. Nossa, não foi escolha nossa. Não foi escolha, não foi das suas ações. Então a gente tem que passar da mesma forma. Né? É um reflexo das escolhas e das ações do entorno. Né? As pessoas, a humanidade como um todo, entrou numa corrida louca em favor de dinheiro, de mais e de ter mais, e de consumir mais, é sempre mais, e acabou fazendo escolhas que não deveria. E aí a humanidade inteira está pagando por isso, de diversas formas. Né? E aí o que você vai fazer? Você é responsável pela sua vida, pela sua atitude. Você não é responsável pela vida e atitude do seu marido, do seu filho. Você é responsável pela sua atitude, a começar em mim, a começar dentro de mim. Né? Você pode causar uma revolução positiva dentro da sua casa, por exemplo. Então, é verdade? Já concluindo, veja os desvios como novas e promissoras oportunidades. Possibilidades. Oportunidades, possibilidades, né? Porque assim, pode ser que aquele caminho novo
seja cheio de buraco e que os outros atrás estão vindo numa velocidade achando que está na estrada, vai furar um pneu, você pode abrir uma borracharia. Isso aí. Abre uma borracharia e você vai atender aqueles desesperados. Eu estou dando só uma figura de linguagem aqui para a gente poder entender que a gente tem que, na verdade, aproveitar esse momento de desvio como uma oportunidade. Estão surgindo coisas que nós podemos fazer, talvez de ajudar ao próximo, talvez de ajudar, de fazer cestas básicas, de fazer algo em prol dos outros. Carinho virtual, mandando mensagem, mandando oração. A gente precisa pensar nos outros, a gente precisa, na verdade, ajudar uns aos outros. Isso aí. Né? O amor de Deus é isso. É quando nós pensamos no nosso próximo, em ajudar ele, não simplesmente ser egoísta e falar assim, não, eu só tenho para mim. Não, se o que eu tenho para mim, eu vou dividir com o outro, que aí os dois têm. Não é o tanto que você tinha, mas os dois vão ter. Pois é. Né? E quando a gente fala em viagem, em desvio de rota, quando nós estamos em viagem dentro de um carro, nós colocamos sempre aquela seleção de músicas, né? Então você precisa tocar a música de fundo certa para essa viagem. Perfeito. Qual é a música de fundo da sua viagem? Porque as nossas músicas internas, elas são compostas pelos nossos pensamentos recorrentes. Se você tem pensamentos recorrentes ruins, aquilo que você está escutando do lado de fora, o tipo de música que você está ouvindo, o tipo de notícia que você está ouvindo, isso está alimentando pensamentos ruins em você, e aí você vai ficando desmotivado, desanimado, sem fé no amanhã, sem esperança. Né? Mas se você tocar a música de fundo correta, colocar a sua mente, o seu coração nos eixos, e toda vez que você começar a desesperançar, você colocar a música de fundo que te traga esperança. Essa semana eu tive uma experiência interessante com a MCM da igreja pelo grupo do Zap. Eu estava pedindo a Deus uma estratégia de o que a gente pode fazer para movimentar o grupo, né? Porque quando o grupo começa a ficar muito quieto, é porque as pessoas estão ficando meio desanimadas, né? Aí eu tive uma ideia, que eu tenho certeza que foi do Espírito Santo, aí eu coloquei lá o hino 375, Segurança, Firmeza, o nome do hino. No grupo das mulheres, coloquei a letra, comecei a cantar a primeira estrofe e falei, complete a música, né? E o hino diz, que segurança sou de Jesus. E aí as mulheres foram completando e a gente emendou o primeiro hino, no segundo hino, no terceiro hino. E aí eu peguei essa mesma ideia e joguei num outro grupo que eu tenho também, de amigas, de pastoras. E aí lá pelo meio do dia eu recebi um áudio dizendo assim, quem que foi que teve essa brilhante ideia de colocar esse hino para as mulheres cantarem? Eu quero dizer para você que isso foi de Deus, porque aqui em casa eu tô com eu e mais 3 idosos, e aí quando eles começaram a ouvir você cantar, eu comecei a cantar, eles começaram a cantar, e o ambiente da casa mudou. Por causa de uma canção que é confissão de fé. Musicoterapia chama o nome. Porque as músicas ditam a velocidade do teu caminho. E desperta as nossas emoções. E faz com que você continue alerta, que você continue feliz e não permita que o inimigo encha a tua cabeça de bobagem, de ansiedade, de terror, porque você está ocupado com música. Tem coisa melhor do que você... Tudo bem, pode ser que você não tenha voz nenhuma, pode ser que você seja uma taquara rachada, também já foi taquara rachada, né? Mas o importante é que você pode soltar a sua voz, está lá dirigindo na sua caminhada, da sua estrada da vida lá, você está lá, ó, vidro fechado, vai lá, ó, solta a sua voz e vai cantar junto, para você realmente desistir um dia, tá? Né? Quem canta os seus males espanta. Isso é muito verdade isso. Né? Então é importante a gente realmente fazer isso. Sentiu que tá triste? Sentiu que tá desmotivado? O que você vai fazer? Vai ver jornal? Não! De jeito nenhum. Vai cantar uma bela canção. Vai ler a palavra de Deus. Vai orar. Cansou de orar? Fica em silêncio na frente da palavra de Deus e clama a Deus. Fala assim, Deus, fala comigo. O Senhor fala com fulano, fala com Beltrano, fala com todo mundo, as pessoas dizem que o Senhor fala. Então se o Senhor fala, eu quero ouvir. E se você parar e der tempo
para ouvir Deus falar, porque a gente quer que seja instantâneo, né? Uhum. Mas se você parar para ouvir a Deus, eu tenho certeza que Ele vai falar com você, porque Ele quer fazer isso. Amém. Isso aí. Meu querido ouvinte, você tem um sonho? Se você tem um sonho, você precisa de um objetivo, que é buscar esse sonho. E o propósito da sua vida é buscar esse sonho. E é isso que você precisa fazer, porque você precisa viver e não apenas sobreviver. Faz essa pergunta para você. Você está vivendo ou você está apenas sobrevivendo? Não deixe a sua vida ser pequena. Viva ela com abundância em Jesus. Obrigado pela tua presença com a gente. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal para você poder receber as novidades, tá? Tem várias lá, inclusive grupos, né? Como é que você colocou? Playlists. Playlist, isso, esqueci o nome. Tem vários playlists para você poder ver lá. Tem inclusive de estudo bíblico, falando sobre o fim dos tempos também. Então, o que você quiser verificar no canal, tá? Dá um joinha pra gente lá que a gente agradece. Sala de oração também, se você estiver precisando orar, não sabe como é que faz isso, aprende com a gente, tá bom? Deus abençoe você. Gente, obrigado, Deus abençoe vocês e até próximo sábado com o Papo Jovem. Tchau. Valeu!